Então bora lá. Começou então nossa primeira aula. Eu sei que muitos já conhecem, mas eu preciso começar do início, do básico mesmo, beleza? Então galera, é o seguinte, nós vamos começar aqui falando sobre domínios, beleza? Vamos começar aqui falando sobre os domínios. Os domínios. Vamos entender por que cada domínio funciona de cada jeito, né? Tem até uma pergunta do aluno também que me perguntou no PV, para entender por que cada cor é diferenciado. Vamos entender cada por trás o porquê que cada coisa funciona de cada jeito, beleza? Então, nossa primeira aula aqui a gente vai falar sobre os domínios. E para a gente começar a falar sobre os domínios, eu preciso que vocês entendam a base do domínio. Então, beleza. Para a gente entender o domínio, a gente precisa entender o que é um lote, beleza? Na lógica do preço a gente chama de lote, beleza? Vamos lá, a gente chama de lote. O que vai ser um lote, AD? O lote vai ser a partir do momento que o mercado faz uma reversão, beleza? E dá sequência na vela. Ela pode dar uma, duas, ou até mesmo pode ser apenas uma única vela, beleza? Então eu vou dar o exemplo aqui, ó. Isso aqui é um lote de venda, reverteu para venda, show? Vou desenhar outro lote de venda, reverteu para venda de novo, ó, com apenas duas velas aqui. Então isso é um lote de venda, beleza? Vou fazer aqui outro lote de venda, beleza? Vou fazer outro lote de venda, beleza? Então aqui nós temos os lotes de venda. Esse primeiro lote aqui, reverteu, ele vai até onde? Até onde começar a nova reversão. Acabou a cor aqui, acabou o lote, beleza? Isso é um lote de venda, isso é um lote de venda, isso é um lote de venda, isso também é um lote de venda. AD, a gente precisa falar se é macro, micro, nano, microscópio, sei lá o que. Não. Por que que não? Porque a gente não vai precisar trabalhar isso aqui. Eu chamo todos esses aqui independente de lote, beleza? Chamo tudo isso aqui de lote. Show? Mais pra frente vocês vão entender que existe lote aberto e lote fechado, beleza? Então, como a gente não está nessa parte de lote saber o que é um lote aberto e lote fechado, a gente só vai considerar tudo como lote. Isso aqui não é importante agora, tá bom? Tudo isso aqui é um lote, independente de quantas velas tem. Se é uma, duas, três, 50, deu reversão, deu pelo menos uma vela, já a gente considera como lote, beleza? Os lotes de compra, a mesma coisa, reverteu para compra, eu tenho um lote de compra, eu tenho um lote de compra, um lote de compra, beleza? Independente da quantidade de velas que ela tiver. Então deixa eu botar aqui com um gráfico normal, que aqui está em preto e branco. Normal, aqui, beleza. Então eu estou com esse gráfico aqui, mercado reverteu, nós temos a quantidade de lote sem problema. O lote pode ter várias velas, pode ter apenas duas velas, pode ter apenas uma única velinha, beleza? Pode ter várias velas assim, ó, sem romper a vela anterior, sem nenhum problema, que isso aqui vai ser lote pra gente, beleza? Ok, então já sei o que é um lote, né? Já sei o que é um lote. Agora a gente vai aprender como que determina o domínio. E para a gente entender o domínio, vamos entender uma manipulação aqui. Quero que vocês entendam como que funciona o Big Player. Um pouquinho do conceito de Forex para vocês. Quando a gente faz uma operação, comprada ou vendida, deixa eu ver se consigo fazer um exemplo para vocês. Acho que eu tenho aqui. Esse aqui dá para fazer legal. Vamos ver aqui se consigo. Eu acho que esse aqui dá para fazer. Ó, eu tô aqui com esse ativo aqui, demonstração para poder pegar aqui para vocês. Quando a gente vai no Forex, né? A gente está no Forex em si e a gente quer fazer uma operação, vou fazer uma operação comprada aqui. Deixa eu mostrar histórico aqui, por exemplo. E eu vou fazer uma operação de compra. O que aconteceu aqui? Apareceu uma setinha de compra, significa que eu estou comprado na minha operação, certo? E se eu fechar minha operação aqui, tá negativa, vou fechar a operação, o que vai acontecer? Apareceu uma setinha de venda. O que significa, AD? Que quando eu entro, eu estou jogando o mercado para cima, né? Mas quando eu saio da minha operação, o mercado ele automaticamente entra uma ordem ao contrário, mesmo que eu sair da operação. Isso aqui é gerado uma ordem ao contrário, certo? A mesma coisa vai acontecer se eu fizer, por exemplo, uma venda primeiro. Ó, vou vender primeiro, agora estou vendendo, o mercado desceu e agora eu fechei a operação. Pronto, olha lá. Quando eu sair da operação,
apareceu o que aqui? Uma ordem de compra. Ah, beleza. Então toda vez que alguém vende e sai, a operação saída é uma compra, e toda vez que alguém compra e sai, a operação de saída é uma venda. É, legal. E o que que o Big Play faz, cara? O Big Play, ele faz também compra e venda. Só que o Big Play tem tanto dinheiro, né? Que quando o Big Play compra, o mercado sobe. Só que o Big Play não tá no positivo, não tá nada, não lucrou nada, o mercado só subiu. Né? O Big Play comprou aqui, mas pelo fato de ele ter tanto dinheiro, o mercado sobe. Quando o Big Play fecha a operação dele que ele tentou comprado, o que que acontece? A operação dele é uma ordem de venda que acontece. Então a vela também desce. O Big Play ele não vendeu aqui, ele só fechou a operação dele. Aquela operação que ele entrou aqui só fechou, só para dar um exemplo. Então o mercado caiu aqui pela força da saída do Big Play, porque é tanto dinheiro investido que ele consegue mover o gráfico. Só que o Big Play não conseguiu lucrar, como eu disse para vocês. Aqui o mercado subiu, né? O Big Play foi para cá, mas ele não lucrou. O mercado, na hora que ele fechou a operação, voltou para o mesmo ponto. Então o Big Play não lucrou. Como que o Big Play faz para lucrar? Ele faz manipulação do preço. Né? O algoritmo do Big Play faz manipulação do preço. O que que ele faz? Ele move o gráfico, vou dar o exemplo aqui, ó, induzindo a galera a querer comprar. O Big Play compra e vende aqui rapidinho, esses pequenos espaços aqui, compra e vende, para fazer o que? Induzir a galera a se posicionar ou no topo ou no fundo, beleza? Ou no topo ou no fundo, é uma explicação mais básica para vocês entenderem, né? Uma opção mais básica para vocês entenderem. O Big Play, ele tem tanto dinheiro que a galera que está contra ele tem muito pouco dinheiro. Então ele precisa o quê? Capturar o dinheiro desse povo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que quero comprar 1 milhão, para minha ordem entrar no mercado, eu preciso que do outro lado tenha alguém também com a quantidade de volume de 1 milhão para vender para mim. Senão não tem como acontecer uma negociação. A mesma coisa, se alguém quiser vender, significa que do outro lado tem alguém posicionado na compra para poder essa operação acontecer. Só que o Big Play, ele é tanto dinheiro que nem todo mundo tem essa mesma quantidade. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo que o Big Play comprou aqui 2 bilhões, 2 bilhões de dólares, só para dar o exemplo. O Big Play aqui comprou 2 bilhões, certo? O objetivo do Big Play é comprar 20, tá bom? Ele quer 20 bilhões, mas aqui ele comprou 2, para induzir a galera a ficar aqui no fundo aqui, certo? Ele vai manipulando o preço aqui, compra e vende, que aí todo mundo que está posicionado nesse fundo aqui, juntos, aqui por exemplo deu 2, aí depois aqui a galera junta aqui ficou, sei lá, 10, depois aqui ficou 18, então totalizando aqui, todo mundo aqui deu 18, 20, deu 30 bilhões aqui, só para dar o exemplo para vocês. Show. Então todo mundo aqui embaixo aqui tem posicionado os 20 bilhões do Big Play, que o Big Play quer. Tá bom? Vamos lá. Todo mundo junto aqui tem os 20 bilhões. Então o que que o Big Play vai fazer? Ele vai fazer duas ordens de manipulação do preço. O que que ele vai fazer? Uma ordem para estopar todo mundo, captura o dinheiro de todo mundo. Beleza? Aquela ordem lá, ó, vendeu. Capturou o dinheiro de todo mundo e depois ele abre duas ordens. Ele não fecha essa operação aqui. Essa operação ele está em aberto, ela não fechou. E ele vai comprar também. Manipulou todo mundo aqui e jogou o preço para cima. O que que acontece agora? Essa operação que ele fez para vender, ela ainda está em aberto, né? Como se eu estivesse fazendo isso aqui, por exemplo, ó. Eu vou comprar e vender ao mesmo tempo, ó. Vendi e comprei, certo? Eu não saí de nenhuma operação. Eu tô comprado e vendido ao mesmo tempo, tá vendo? O mercado se mexe aqui, ó, mas o meu valor não sai de 47, ó. Certo? Ele não sai de 47. Eu tô com duas operações ao mesmo tempo. E é a mesma coisa que o Big Play tá aqui, ó. Ele tá vendido e comprado ao mesmo tempo. O que que o Big Play precisa? Ele quer jogar o preço lá em cima, lá em cima. Só que se o preço subir, não vai dar lucro para ele, como eu mostrei para vocês aqui, ó. O mercado tá descendo, mas não vai sair aqui. O 0,47 aqui, ó, vai ficar parado. Ele pode descer 1 milhão de vezes aqui ou pode subir 1 milhão de vezes. O mercado não vai sair desse 0,47. Então o que que o Big Play faz? Essa operação aqui, ó, de compra, né? Digamos que essa operação de compra aqui, ó, ele tem o que? Os 20 bilhões. Ele tem os 20 bilhões dele aqui. Certo? Ele tem os 20 bilhões dele aqui. E o que que ele vai fazer? Ele vai fechar
algumas operações desses 20 bilhões para fazer o preço cair um pouquinho. Para fazer cair. Então vamos lá. Desses 20 bilhões ele fecha aqui a operação dele, ele faz as parciais aqui e o mercado cai um pouquinho. Se ele fechar os 20 bilhões de uma vez, desce tudo aqui de volta. Mas se ele fechar só um pouquinho, o mercado começa a retroceder. Então vamos lá. O mercado caiu aqui porque ele fechou essas operações aqui, um pouquinho delas. Só uns, sei lá, uns 5 bilhões, só para dar o exemplo, tá bom, galera? Até o mercado chegar aonde? Nessa parte aqui, ó. Nessa vela aqui, que o mercado jogou o preço para baixo. Então, se ele volta no ponto de origem que o Big Play usou para capturar o dinheiro do pessoal aqui, ó, o que que ele faz? Ele já pode fechar essa operação aqui de venda aqui, ó, fechar essas operações de venda aqui. E quando o mercado fecha uma operação vendida, acontece o que com o preço? Ele sobe. Ele sobe, ou seja, nessa vela de venda ou no movimento vendedor ou lote de venda em si, tem posicionado a compra? Mais ou menos. Eu falo que tem posicionado a compra por causa desse movimento aqui, né? A gente tem compra nesse movimento? Tem. Mas é compra como? Da ordem de saída do Big Play quando fecha essa operação aqui, ó. Ele fecha essa operação, todos os contratos dele que estavam aqui para vender, ele fecha automaticamente, joga o preço para cima. Beleza? Então, se eu fechasse aqui, por exemplo, o Big Play tá aqui, ó, comprado e vendido, acabou de estopar esse topozinho aqui. Ele faz o que? Ele fecha algumas parciais, ó, esse aqui é o volume, se vocês têm uma noção. O volume aqui tem um de lote, é como se fosse 1 bilhão, só para dar um exemplo, né? Aí o Big Play faz o que? Ele pega esse volume aqui e fecha as parciais, tipo assim, ó, tô com 1 bilhão, vou fechar aqui, ó, algum pouquinho aqui, vendi. Vendi não, vou fechar a operação, no caso. Que automaticamente, ó, sai a parcial, entendeu? Então o Big Play volta para retestar esse ponto. E aí, essa operação aqui que está de venda aqui, ó, quando eu fecho ela, algumas parciais dela, para dar o exemplo, quando eu fecho ela, vou fechar aqui, ó. Vou fechar isso aqui. Fechei. O que que aconteceu aqui, ó? Ó, subiu a compra aqui. Cara, D, mas você não comprou e vendeu de volta. Não, não comprei. Não comprei. Eu só fechei a operação. Certo? Mas a vela aqui, ó, mostrou um sinal de compra. É como se o Big Play estivesse comprando. Só que o Big Play tem tanto dinheiro que faz o mercado de fato subir. Beleza? Ah lá, subir ali, tá vendo? Para o mercado poder continuar subindo. Certo? E o Big Play, ele age assim o tempo inteiro. Ele age assim o tempo inteiro, comprando e vendendo. Então, todo lote de venda, todo lote de venda, todo lote de venda, após o rompimento, todo lote de venda, após o rompimento, ele por inteiro tem o que? Domínio de compra, beleza? O mercado tem a compra posicionada entre aspas, né? Uma compra posicionada de ordem que já foi a mercado. O mercado só quer fechar a operação. Então, quando o mercado chegar aqui, ó, corpo ou pavio, beleza? Para a gente que opera opções binárias, somente o corpo e o pavio já vai ser o suficiente. Mas o Big Play em si, ele trabalha com lote por inteiro. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Ele manipula e joga o preço para cima. Essa região todinha do lote, desde o pavio até a última vela, tem posicionado aqui o que? As compras do Big Play. Beleza? Tem posicionado as compras do Big Play para o mercado poder jogar o preço para cima. Certo? Só que para a gente que opera opções binárias, apenas o pavio e o corpo aqui para a gente vai ser suficiente para a gente fazer nossas operações, que a gente vai trabalhar no futuro. Então, como que a gente vai determinar isso? Os lotes de venda. Os lotes de venda. Vocês vão usar a primeira vela do lote, vão marcar o corpo e o pavio dela. Beleza? Aqui nós vamos ter um domínio. Nós vamos ter um domínio. Beleza? Ah, de domínio de compra e domínio de venda. Vocês vão ter um domínio de um mercado jogar o preço para cima, independente aqui. Beleza? Por enquanto, a gente vai trabalhar quando o mercado romper para cima aqui. Rompeu, certo? Nós temos posicionado aqui a compra. Beleza? Lote de compra é a mesma coisa, só que inverte a posição. Todo lote de compra na base em si, após o mercado romper, isso tudo aqui se torna o que? Uma operação para o Big Play voltar, retestar, para fechar essas operações de compra aqui para jogar o preço para baixo. Isso acontece desde o início do lote até o final. Só que para a gente que vai operar opções binárias, a gente vai usar apenas o corpo e o pavio. Beleza? Porque a gente está trabalhando apenas uma vela e não o movimento inteiro.
Beleza? Então, todo lote de venda, a primeira vela do lote, a gente vai ter posicionado aqui as compras, beleza? Como eu disse para vocês, que é uma ordem a mercado, que já foi injetado e o mercado só vai tirar. Então aqui, ó, corpo e pavio, nós temos compra nesse ponto aqui, beleza? Alguma pergunta por enquanto sobre isso aqui? Professor, eu tenho um Pera aí, corpo da vela. deixa eu ver aqui. Quem é que tá falando? Vai lá. No corpo da vela seria um domínio de compra ou um domínio neutro, tanto de Então, compra quanto de venda? por enquanto agora, para vocês começarem a entender os novos módulos, eu vou precisar agora que vocês usem o domínio, vai ser um domínio ali que o mercado não se conecta, beleza? O domínio total, a venda vai voltar a dominar, por exemplo, aqui, ó, após o rompimento aqui para cima, quem está dominando é a compra. Quem está dominando é a compra. A partir do momento que o mercado voltar para dentro do corpo, quem domina esse corpo aqui de volta é a venda. É a venda. Mas na verdade não é que domina, ela tem um trabalhado preço, que o mercado conseguiu voltar e ele tem isso aqui para trabalhar. Mas a gente vai entrar mais a profundo isso aqui depois. Mas eu quero que nesse momento vocês foquem nessa parte. Que após o rompimento, se o mercado não voltar no corpo ou pavio aqui, o mercado tende a continuar para cima. Entendeu? Ok, entendi. Beleza? Então os Tá. lotes, vou pegar aqui para vocês aqui, por exemplo. Tô com esse lote de venda aqui, AD. Beleza. Corpo e pavio é o domínio dele ali. Nós temos um domínio. Um domínio de quê? Que se a compra romper e voltar a retestar aqui nesse ponto, o preço vai jogar para cima. É só isso, AD? Não, tem mais coisa, mas a gente vai trabalhando uma coisa de cada vez. Beleza? Primeiro entendimento que eu quero que vocês entendam, que a partir do momento que o mercado stop isso aqui, nós temos o quê? Uma mitigação, que é esse reteste para o mercado voltar. Se ele confirmar aqui, travado, né? Corpo com pavio, a gente tem uma operação para compra. Se ele travar corpo com pavio aqui, nós também temos uma oportunidade para compra, mas essa aqui é mais fraca. Por quê, AD? Porque ela já teve força suficiente para romper o pavio. Para a gente que opera apenas uma única vela, esse segundo aqui ó, não é tão bom. O primeiro seria melhor. Beleza? Aí eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Ó. A vela de venda, os pavios, a gente sabe que é compra, como eu acabei de mostrar para vocês. Essa aqui é uma compra posicionada que o mercado injetou para romper, isso aqui precisa fechar a operação. E essa aqui do fundo, e esse pavio aqui do fundo também é compra, só que esse aqui é ordem a mercado. É aquela injeção, Big Play comprou, o preço subiu na hora. Então esses dois lados a gente tem compra. Compra posicionada para o futuro após o rompimento, uma compra posicionada. E aqui embaixo na vela vermelha é compra injetada, é compra a mercado. Como assim, Ender? No Forex esse de novo, cadê? Deixa eu pegar aqui. Eu consigo fazer uma ordem a mercado, que é o que? É essa operação que eu faço na vela andando. E tem como fazer uma ordem pendente, por exemplo, lá, quando o mercado chegar aqui na ponta desse pavio de novo, eu quero comprar, tá vendo? Não entrei ainda, tá uma ordem pendente. Ou seja, o Big Play que está aqui para retestar esse ponto, se ele confirmar, ele entra na operação, beleza? Ele entra nessa operação aqui. Então deixa eu fechar aqui, nós conseguimos deixar ordem pendente e ordem a mercado. E o Big Play vai fazer a mesma coisa. Então, após o rompimento, a vela vermelha, toda a vela vermelha, embaixo é injeção da compra a mercado, a injeção na hora, tá entrando o preço agora. E aqui em cima está posicionado. É uma compra posicionada. Qual que é a leitura aqui, Ed? Simples. Se o mercado romper, mercado rompeu, eita, vamos lá, mercado rompeu, deixa eu desenhar pequenininho que ficou muito grande aqui. Se o mercado romper a vela vermelha, né, do lote, a primeira vela do lote, mais pra frente a gente vai falar os outros tipos de posições que a gente pode operar também.
Mas a primeira vela do lote. Mercado romper e confirmar com injeção, tá bom? Então, o mercado rompeu, veio aqui, ó, retraiu, AD. Vou pegar uma operação para compra? Não, porque ela não é uma operação comprada. Se fosse no Forex, poderia comprar com stop aqui embaixo, por exemplo. Mas como a gente opera para única vela, eu preciso que a vela de 1 minuto confirme para 1 minuto certinho. Então eu preciso que ela trave aqui, corpo com pavio. Beleza? Ela travou com o corpo e deixou pavio. Esse pavio aqui embaixo significa que está injetando compra a mercado, que é a compra que está aqui e está saindo para cá. Que lá para frente vai ver que são os tipos de transferência. Beleza? Boa noite. Boa noite. Essa vela é só a primeira vela também da reversão, né? Que vale, né? Para Por essa exemplo, aula, deu uma agora sim. confirmação. Não, né? Oi? Por exemplo, essa confirmação é só a primeira vela da reversão, né? Porque se der uma confirmação verde, por exemplo, rompeu, E deu confirmou a continuação, verde, não tem tornou, problema. Não tem problema. Aí é não, onde entra mais pra frente, pra essa aula, pra essa semana, vocês podem utilizar rompeu e veio aqui direto, sem problema. O problema é se ela der várias continuações e voltar, no futuro ela pode tocar de 3 maneiras. Com vela que fala que vai, que pode falar o preço, ela tem uma leitura que vai falar pra você, cara, eu só quero descer. Vai ter um momento que ela vai fazer o mesmo travamento e vai falar, eu quero subir e descer ao mesmo tempo, subir e descer na mesma vela, nessa vela que ela tá falando isso. E vai ter um momento, né, que ela vai travar e vai falar, cara, eu sei que eu travei, mas agora eu só quero subir. Entendeu? Eu só quero subir. Esse primeiro tranquilo, tipo que eu entendi. desenhei, ela tá falando pra vocês que ela quer reverter, só isso. Se ela faz vários rompimentos aqui e volta no futuro, tem esses 3 cenários. Vocês vão aprender os 3, entendeu? Ah, D, mas como a gente tá operando agora, eu posso pegar? Poder pode. Então, aí é onde entra a questão aqui, por exemplo, nesse cenário aqui agora, se essa vela volta, que já tivesse vindo aqui, travada aqui, ela teria já 2 informações, uma para call e uma para put, entendeu? Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela rompe aqui e trava aqui, ela tá rompendo esse ponto aqui também. Entendeu? Então ela pode continuar mais um pouquinho, ela pode reverter também. O legal, o ideal é quando ela rompe, né? Rompe e logo retesta. Beleza? E esse reteste, como vocês vão ver depois nas outras aulas que a gente vai falar sobre pressões também. Bom, esse reteste pode ser, por exemplo, que o mercado rompeu e voltou nessa marcação aqui. Ah, dela veio aqui e não travou. Não peguei. Aí depois a próxima veio aqui ó, e travou. Posso pegar? Pode. Porque enquanto ela rompeu e não romper esse topo aqui de novo, dando continuação em si, você pode pegar. Porque ela ainda está no momento de correção. Ela está no momento de pullback ainda, beleza? Então se ela faz isso aqui, você pode estar pegando sem problema. Na primeira, porque a ideia é que após romper, o mercado tocou e tem que travar. Se não travar, você não pega ainda. Mais pra frente a gente vai entender entradas que ela não precisa travar, mas para essa aula eu preciso que vocês peguem ela travando. Beleza? Ponto de entrada, D, é de abertura? Não, não é de abertura, porque o mercado ele pode simplesmente subir, ou ele pode simplesmente preencher o pavio, que é liquidez. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E depois continuar subindo. Beleza? Então, ponto de entrada legal. Se a vela, aí já é onde começa a ficar um pouquinho mais avançadinho pra vocês, né? Que eu começo a botar tanta regrinha depois. Se ela trava aqui no pavio, ó. Se ela trava aqui no pavio, com o corpo deixando o pavio, certo? Vocês vão pegar onde? O melhor ponto de entrada vai ser no corpo do lote, o melhor. Aí se o pavio atravessar o lote ali, AD, você pega onde? No corpo de novo? Também, pode pegar no corpo ou nesse pavio. Beleza? AD, e se esse pavio não atravessa ali? Posso pegar onde? Eu posso pegar no pavio ou posso pegar no corpo. De preferência, o mais seguro sempre vai ser no corpo, porque a venda vai se defender da venda. Modo de dizer de que, a questão de que isso aqui é só a vela do reteste para jogar o preço para cima, que é aquela confirmação de fechada de ordem. Deixa eu ver aqui, ó.
Deixa eu ver uma aqui, dar exemplo perfeito para vocês desse fechamento de ordem. Aqui tá o exemplo perfeito. Então, ó, vela do lote de venda, rompeu, certo? Ó, atravessou, rompeu, travou após o rompimento, beleza. Melhor ponto de entrada, de abertura? Não, é aonde? Pelo menos no corpo aqui, ó, pra ficar seguro. Vai ter momentos que vocês vão perder a operação porque vocês não vão conseguir entrar, ela vai simplesmente varar pra cima, não tem nenhum problema. Melhor você perder a oportunidade do que perder dinheiro, beleza? Pegar nesse ponto, porque ela poderia fazer mais uma vela para continuar, para preencher esse espaço, porque ela precisa preencher esse espaço aqui, galera. Ela precisa, para a vela de opção similar ela precisa, beleza? Por isso que um ponto legal, importante, é ela buscar esse ponto aqui e não de abertura, beleza? Aí tem a questão dos 3 tipos de travamento, os 3 tipos de travamento. Qual travamento pegar e qual não pegar? Vamos lá. Mercado rompeu. Aí no futuro foi e confirmou. Primeiro travamento aqui, ó, com o corpo deixando pavio. É o ideal. É o ideal. Beleza? Por quê? Porque é uma confirmação e com injeção de preço. Ó, que é esse pavio que significa que ela está confirmando a injeção da saída desse preço. Beleza? Então esse aqui seria o ideal. Nós temos outro tipo de travamento. Mercado rompeu, ao invés de travar com o corpo ali, travou só o pavio com pavio. Beleza? Mais pra frente a gente vai entender o que é isso aqui. Não é desinstalação, esquece tudo que vocês aprenderam em outras lógicas aí. Beleza? Se ela travar nesse ponto, nós temos confirmação de entrada também? Tem, mas você não vai pegar aqui no pavio não. Você vai pegar pelo menos, como eu disse pra vocês de novo, pelo menos aqui no corpo. Então espera ela passar do corpo aqui, ó, aí você pega a taxinha pra compra. Beleza? Você pega a taxinha pra compra. E o terceiro travamento, AD? Ela travando com final de taxa única aqui, ó. Taxa única é o que, AD? Essa vela aqui, ó, que ela trava sem pavio no fechamento da vela. Beleza? Travou assim, nós temos também leitura para compra. Só que aqui, ó, ela não entrou a mercado. Ó. Aqui não teve aquela confirmação de injeção de preço. Ela só travou no domínio. Beleza? Então aqui o interessante também é você esperar ela passar do corpo aqui. Todas as 3. Beleza? Lembrando que o mais seguro é essa daqui. Pelo fato que ela tem o pavio de confirmação da injeção do preço. Beleza? Travando aqui. AD, e se ela travar no corpo? É válido? É e não é. Por quê? Porque a partir do momento que ela rompe o pavio aqui, a partir do momento que ela rompe o pavio aqui e trava aqui embaixo, ela pode fazer mais uma vela de continuação. Não fica legal. O legal é se ela retrair nos dois e fechar acima dos dois. Beleza? O legal é você pegar quando ela tá aqui acima dos dois. Esse aqui não é interessante. Aqui embaixo só fica interessante nas pressões que a gente vai atender mais pra frente. Beleza? Então, primeira aula aqui, ó, é o travamento na linha de cima. Beleza? Na linha de cima. Vamos pegar aqui mais um exemplo para vocês. Na reversão. Caramba, que faz o travamento certo. Porque aqui tá esse gráfico, tá sem pavio direito, tá muito pouco pavio. Lembrando, outra coisa. AD. E o lote que não tem pavio? O lote que não tem pavio. Por exemplo, esse lote aqui, que é uma vela de comando, mais pra frente já falar sobre ela. Mercado rompeu. E no futuro travou aqui. A gente entra? Não. Não entra. Por quê? Porque essa vela aqui não tem pavio. Ah, D, mas você não falou que é compra? Ela é compra, né? O mercado para injetar, mas ela é aquela questão. O mercado pode vir até o final dela aqui para respeitar e não simplesmente nesse ponto começar a varar o preço para cima. Principalmente também se ela trava assim, ó, sem pavio, aí que é pior ainda, porque aqui ela vai continuar. Mais pra frente a gente vai ver sobre isso também. Beleza? Então, dê preferência aos domínios que tenham pavio. Beleza? Domínio aqui no pavio. Sem pavio assim, ó, esquece que a gente vai ter outros modos legais aqui para trabalhar as velas sem pavio. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma para vocês aqui. Deixa eu pegar o Tatio para nós. Vamos ver aqui. Deixa eu botar um fractal maior, que eu acho que vai ficar mais interessante. Ah, funciona em qual time frame? Todos. Todos os time frame. Essa aqui só tô pegando para poder mostrar as velas com pavio para vocês. Beleza? Ó, por exemplo aqui. Eu tenho o lote,
certo? Eita. Eu tenho um lote. Opa. Tem esse lote aqui, certo? A vela rompeu e voltou aqui, não travou, AD. Mas o movimento aqui, ó, é de compra. A gente vai pegar a entrada aqui? Não, porque eu preciso que a confirmação de vocês seja uma vela com travamento. Mais pra frente a gente vai pegar a vela sem travamento, beleza? Vamos achar outra aqui. Não é porque demora tanto pra acontecer. Não travou, não travou. Não travou. Por enquanto não travou. Aqui travou, pronto. Esse é o exemplo perfeito aqui. Então, ó, eu tenho um lote. Mercado tem a marcação, que é um lote que tem pavio. Mercado rompeu. Voltou, travando, você pode pegar. Tá vendo que o paviozão foi aqui em cima? Não tem problema. Você pode pegar aqui no corpo. Ó. O corpo do lote aqui, ó, é o nosso ponto de entrada. Passa um pouquinho e você pega. Beleza? Deu para entender esse ponto aqui? Alguém? Aí tá tranquilo. Pelo menos entendi. Deu pra pegar um pouquinho aqui, né? Deixa eu ver aqui. Cadê o amigo? Entendeu aí, Marcial? Por que, que a vela pegando ali a venda é compra e por que a compra é venda? Entre aspas. Tá me ouvindo, hein, pai? Não te ouvi não, se estiver falando alguma coisa. Ah, beleza. Também Enfim. tô ouvindo. Show. Então bora lá. Seguinte. AD. Beleza. Então ali a gente tem uma entrada legal. Isso aqui, quando ela retrai, a gente pode chamar ela de uma coisa. Aí vocês vão começar a entender esses termos aqui, começar a falar. Então, se a gente tem um lote de venda, certo? Tem um lote de venda, significa o quê? Significa que após o rompimento, o mercado retrair, esse nome aqui a gente vai chamar ele de fraqueza. Beleza? Ou rejeição. Fraqueza ou rejeição. Beleza? Significa que a venda aqui está fraca. Beleza? A força de venda está fraca. Somente isso aqui, AD, é o suficiente para a gente já pegar uma entrada aqui? Cara, é uma informação. Para essa informação ficar legal, a gente vai aprender agora a força. Como que a gente começa a determinar uma força, beleza? Então a força vai determinar pela conexão dos lotes. Então, vamos lá, AD. Eu tenho um lote aqui. Você está falando para mim que se o mercado no futuro ele romper e retrair aqui, ele está demonstrando uma fraqueza para a gente, certo? Certo. Ele está demonstrando uma fraqueza para a gente, que é o reteste desse ponto. Que é para nessa mitigação, que é o nome correto. Beleza? Mas e aí, o que, que me garante mais uma informação que o mercado vai subir aqui? Simples, a força. E como é que é essa força? Toda vela que se conectar com o seu respectivo lote. Então, por exemplo, se eu tenho um lote de compra e no futuro o mercado se conectar de volta, aonde que é a conexão, AD? No corpo, na massa, beleza? Então aqui, ó, lote de compra daqui, que é pavio, beleza? Mas se o mercado no futuro estiver subindo e a vela verde entrar com o corpo dentro dessa massa, significa que a gente tem uma força no mercado, beleza? Então nós temos força de conexão. Então a gente vai chamar aqui de força ou conexão. Ou conexão. Beleza? Força ou conexão. Então, imagine um cabo de guerra. Imagine um cabo de guerra. Imagine um cabo de guerra. Deixa eu pegar aqui alguns exemplos para vocês aqui, ó, de conexão, fraqueza e força. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um lote de compra. Esse lote de compra aqui. Isso aqui é um lote de compra, lote de compra. O que acontece? A vela que romper para dentro, no retorno, para dentro do lote aqui em si, ela vai estar demonstrando uma força pra gente. Então, ó, esse aqui rompeu,
pode dar uma vela de continuação. Vou pegar esse cal aqui, Eder? Não, ainda não. Só quero te mostrar para vocês o que é a força. Isso é forte. Aqui também, ó, se conectou. Isso aqui também é forte. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar as duas informações ao mesmo tempo. As duas informações ao mesmo tempo. Então, bora lá. Ó. Que aqui eu chamo de cor de vela para vocês. A gente vai trabalhar bastante isso aqui essa semana, hein? Então, bora lá. Mercado rompeu o lote aqui, beleza. Aí no retorno ali, vamos lá. Mercado veio aqui, deixou um lotezinho de venda, só para dar o exemplo. Beleza, eu tenho três situações aqui, AD. Vamos lá, vou até copiar aqui para fazer os três desenhos. Vamos lá. Tô aqui no preço atual. Mercado rompeu esse lotezinho de venda aqui. Rompeu. Rompeu aqui. Tá vendo o lote de compra lá atrás? Ele se conectou com o lote de compra. Então, além de ele romper esse lote de venda, ele tem a conexão. Então, essa vela é uma vela forte. Ela é forte porque rompeu o lote de venda? Não. Ela é forte porque voltou para dentro do lote de compra. Então, isso significa que ela é forte. Ela não é forte porque rompeu essa velinha, mas é forte porque ela voltou pro lote de compra. Beleza. Se o mercado fizer isso aqui agora, AD, travar aqui e retrair, isso aqui significa o quê? Significa que além da força, eu tenho uma fraqueza de confirmação. Então, as duas velas estão me confirmando o quê? Cara, eu não quero descer, então mais uma força, então um ponto para compra. E essa venda aqui, ó, velinha de venda, fala o quê? Cara, eu tô com fraqueza de venda. Ela tá te confirmando o quê? Compra também. Então, os dois cenários estão confirmando compra para você. Então, aqui você tem uma dupla confirmação. Beleza? Você tem um detalhe aqui. Então, essa aqui ela paga na cor da vela. Ah, D, mas só porque ela paga na cor da vela eu vou pegar de abertura? Não. Ponto de entrada, espera passar o pavio. Ou o corpo, tocar no corpo que vai pegar essa entrada. Beleza? Ah, D, beleza. Então esse cenário foi legal. E se ela não tivesse se conectado? Se ela não tivesse se conectado aqui? Certo? Digamos que ela não se conectou aqui. Ela retraiu aqui. E depois ela fez esse mesmo cenário. Fica legal de pegar essa compra? Não. Entendeu? Então o mesmo cenário aqui que vocês estão pegando aqui, pode acontecer essas duas formas. O que ela confirmou aqui? Ela confirmou só a fraqueza. Ela confirmou só a fraqueza no lote de venda aqui. Cadê a força? No cabo de guerra aqui não está completo. Tem um fraqueza em cima e fraqueza embaixo. Então não fica legal. Eu tenho fraqueza dos dois lados. Beleza? Então deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo achar uma cor de vela para vocês. Então, por exemplo, aqui está no gap. Essa vela aqui era vermelha. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar outro aqui, ó. Oanda FXM, acho que vai mostrar. Aí, aqui mostrou. Então, bora lá. Ó, presta atenção comigo aqui. O mercado acaba. Deixa eu ver se tem um lotezinho de compra aqui, pra ficar mais claro. Deixa eu pegar o preço mais próximo possível para vocês verem. Vai dar essa confirmação top para vocês. Beleza, aqui ficou legal. Então, ó. Aqui, ó, eu tenho um lote de compra. Eita. Eu tenho um lote de compra aqui, certo? Opa, aqui, eu tenho um lotezinho de compra aqui, nessa velinha verde aqui. Legal, o mercado fez o quê? Desse ponto, ela faz o quê? Ela conectou. Então, eu tenho o quê? Dessa vela aqui pra cima, desde essa vela daqui pra cima, eu tenho força compradora. Certo? E aqui, ó, abaixo dessa linha, eu tenho vários lotes de venda. Se o mercado confirmar uma fraqueza, a gente consegue pegar uma entrada. Então, por exemplo, eu tenho esse lote de venda que o mercado rompeu. Beleza? Então, o que você tem aqui? Eu tenho uma confirmação de que o mercado apresenta força compradora nessa vela. Então, o domínio está forte para compra. E aqui o mercado no futuro, que já tem a dominância dessa vela de compra, rejeita esse lote de venda. Tá vendo? Então aqui sobe essa vela aqui. Beleza? É de abertura dele? Não. Aqui embaixo. Pega, espera tocar no corpo para poder pegar. Às vezes ela não vai diretão assim não, tá bom? Beleza? Então, isso que eu quero que vocês entendam. Deixa eu ver se eu acho mais uma aqui de cor de vela. Ó. Deixa eu achar a rotativa aqui. Isso aqui tá funcionando? Não. Então, por exemplo aqui. Vamos lá. Ó.
eu tenho esse lote de venda aqui atrás. Se o mercado ali agora que ele acabou de fazer o quê? Ele acabou de se conectar. Então essa vela aqui, daqui pra frente, ela é forte. Ela tem a dominância da venda. Legal. Ela tem força de venda. Mas só isso é suficiente pra gente pegar uma entrada? Não. Eu preciso de quê? De uma confirmação para poder vender, que é o que? A fraqueza da compra. E aonde que eu posso pegar a fraqueza da compra? São os lotes de compras aqui, ó, tá vendo? Esse lote de compra, esse lote de compra, qualquer lote de compra que esteja acima dessa marcação. Então, se o mercado rejeitar aqui ou travar aqui, dá para você pegar uma operação para venda para continuação. Então, se ela fizer isso aqui, desse jeito aqui, você tem uma leitura para jogar o mercado para baixo. Porque você tem a confirmação da venda, falando força, fraqueza da vela verde falando vende, para você poder pegar essa vela. Beleza? Vamos ver. Ó, tá lá exatamente no ponto que agora. Vou marcar aqui, ó. Beleza? Ela rompeu, se conectou com a venda aqui. Se conecta com várias vendas aqui, ó. Se conecta essa venda, se conecta com esse lotão de venda aqui embaixo também, ó. O corpo fechou abaixo, legal. Então, se essa vela travar nesse pavio, o corpo aqui, igual ela tá fazendo ali agora, vamos ver se acaba ali. Falta 3, 4, 5 segundos, 6, 3, 2, 1. Ó, 2, 1. Pronto, travou, certo? Então aqui o que acontece? Nós temos a força de venda, que ela confirma a força de venda. E travamento nesse pavio aqui, que seria uma fraqueza. Só que ela travou aqui com final de taxa, não fica legal. Então aqui no final de taxa, o certo é você esperar ela tocar um pouquinho mais no corpo aqui para poder pegar uma entrada. Se ela tivesse travado corpo e pavio, era uma entrada ideal para você poder pegar uma operação. Beleza? Seria uma entrada ideal. Então como ela não travou com o pavio aqui, ela só travou com o final de taxa, você não pega de abertura e nada. Espera ela passar desse ponto aqui no corpo, pelo menos. Beleza? Para ela poder confirmar a sua fraqueza. Beleza? Então se ela tivesse travado deixando pavio, você poderia pegar essa operação. Por que, AD? Por que você não pode pegar aqui agora? Porque simplesmente ela não teve a confirmação da injeção do preço. Beleza? Ela não teve a confirmação da injeção do preço. Então ela pode fazer o falso rompimento. Ela tem até aqui para trabalhar. Ó. Desse ponto até o final do lote. Que está aqui. Beleza? Então não fica legal. Olha lá, pronto. Foi até ele lá e voltou, tá vendo? Final do lote. Ela tinha até ali para trabalhar. Beleza? Então não fica legal. Por isso que ela tem que ter pavio. Se ela não tem pavio, você não pega daquele jeito. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho outro mais próximo para vocês. Ó. Vamos lá. Tá começando a conectar aqui, ó. Conectou o lote de venda. Certo? E já, ó, rejeitou o lote de compra aqui. Então, a próxima vela tem leitura para continuação. Mas eu quero o quê? Que a minha vela de confirmação seja uma vela verde, não vermelha. Pra gente poder pegar uma operação. Será que fechou aqui? A vela de confirmação é sempre uma vela de cor contrária. Deixa eu achar outra aqui. Não. USD. Ó. AD, ela chegou aqui e travou. Ela chegou aqui nesse ponto e travou. Vou pegar a operação? Não, porque ela rompeu o pavio aqui, ó. É ruim pra gente. Beleza? Ela rompeu o pavio, retraindo aqui. E mais acima ela se conecta com a venda também. Então é arriscado se pegar uma operação aqui. Beleza? Agora aqui, ó, presta atenção aqui, ó, que legal. Aqui porque eu quero mostrar pra vocês, ó. Se conectou com a venda, lote de venda. E já está se rejeitando nos lotes de compra que estão aqui acima. Certo? Então, significa o quê? Força vendedora e fraqueza na compra. Se ela tivesse um paviozinho aqui, o travamento aqui seria perfeito para poder pegar uma venda. Vamos ver aqui, ó. Se ela terminar com o corpo aqui dentro, a próxima vela desce. Aqui, vamos ver. Porque é uma dupla confirmação, ó. Ela entra na venda, no lote de venda. Rejeita esse lote de compra. Fecha abaixo dos dois. Então, a próxima vela aqui tem leitura para continuar caindo. Beleza? Ah lá, já foi. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que vocês nunca vão pegar as coisas de abertura. Aqui ficou ruim. Então, o melhor ponto aqui, como ela faz o cor de vela perfeito, é no corpo desse lote aqui. No mínimo. Mais pra frente, eu vou passar 3 regrinhas pra vocês. Acho que dá tempo de passar essas 3 regrinhas. No corpo aqui, ó.
AD, quando que eu pego nesse cara aqui, quando que eu pego a minha entrada aqui em cima e quando eu pego no pavio? Vocês vão ter essas 3 regras aqui agora. Vamos lá. Vou desenhar aqui as linhas. Primeiro cenário. Quando ela se conecta e rejeita aqui em cima, você tem leitura para venda? Tem. Porém, ela fez um falso rompimento na marcação aqui embaixo. Então, sua entrada para venda aqui em cima é válida? É. Não é de abertura, não é nada. Vai esperar onde? Espaçar do pavio. Passa do pavio que você pode pegar. Você só vai poder pegar aqui na linha verde se ela estiver fazendo travamento no pavio aqui assim. Se ela estiver travado no pavio aqui. Aí você pode pegar no corpo. Mas se ela não travou, você tem que pegar somente no pavio. Segundo cenário, AD. Segundo cenário. Ela rompeu aqui, mas não se conectou. E ela vem aqui em cima e rejeita. A gente faz alguma operação? Não. Ah, AD, mas ela travou. Tem um paviozinho lá atrás do lote que eu marquei. Tem um paviozinho do lote lá que eu marquei e ela travou perfeitamente. Vou pegar uma venda? Não. Por quê? Porque esse segundo cenário, ela não tem força vendedora, ela não se conecta com o lote de venda. Então esse segundo cenário aqui ela pode fazer mais um falso rompimento e depois cair. Não fica legal. E o terceiro cenário, que é um dos melhores, que é o que ela acabou de fazer ali, ó. Ela se conecta, rejeita lá em cima e o corpo dela não termina aqui fora do canal, ela termina aqui dentro do canal novamente. Então aqui, ó, você não precisa esperar chegar lá em cima, você pode esperar só aqui, ó, nessa linha vermelha. E se ela fizer travamento com outro lote aqui também, digamos que ela aqui, ó, tivesse um lote aqui também, só para dar exemplo, travando, aí que você pode pegar de abertura mesmo, só modo de dizer. Porque ela aqui vai descer, aí que ela vai pagar na cor de vela, que ela tem que descer. Que é exatamente que foi esse terceiro cenário foi o que aconteceu nesse ponto aqui. O que ela fez, AD? Nesse ponto, ela se conecta com a venda, certo? Ela rejeita o lote de compra e o corpo dessa vela verde, ela não fez o falso rompimento aqui, ó. Ela não terminou uma vela verde assim, ó, rompendo essa linha de volta, não, porque senão você pegaria lá em cima. Ela terminou como? Ela terminou com o corpo aqui abaixo, ó, certo? Então você vai pegar a sua entrada aonde? Pelo menos nessa linha aqui. Ah, daí como é que poderia pegar de abertura? A abertura, só se ela fizer esse mesmo cenário que ela fez e o corpo dela, além disso, de fazer esses 3 cenários que ela fez, travar com o corpo aqui, aqui ou aqui, beleza? Que a gente vai ver mais pra frente. Show? Então se ela faz isso aqui, você podia pegar essa entrada de abertura, que ela tinha que descer esse ponto aí. Beleza? A mesma coisa que acontece, ó. Porque você está no gapzinho aqui, ó. Entrou na venda, rejeitou na compra, essa aqui também, porque aqui tá no gapzinho. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho pra vocês que o gap não existe. A gente vai entender um pouco melhor como trabalhar os gaps. Isso aqui é tudo assim, ó. Então ela entra na venda, rejeita na compra, se mantém abaixo. A leitura do movimento é pra cair. Pra cair. Alguma pergunta? Vamos lá para as perguntas. Para essa aula não ficar muito grande, a gente tem que trabalhar isso aqui todinho. Cadê? Ninguém quer falar nada? Pode perguntar, galera. Aqui é duro para vocês mesmo. Vamos lá. Mata essa curiosidade comigo aí. Ué, eu não tô ouvindo ninguém tá falando nada. Pera aí, você tá baixo aí, pai. Fala aí. Alguém tá conseguindo... Opa, tá ouvindo, Eder? Ah, eu tô ouvindo, beleza. Acho que é o Marcelo que tava com o áudio ruim. Alguém quer Tô fazer te alguma... ouvindo perfeito aqui, cara. Eu só não tenho dúvida nenhuma porque eu peguei a metade da aula e a partir dali tá tudo muito bem explicado. Então depois eu vou ver o começo. Tá? Valeu. Beleza. Ô, Marcelo, você ia falar alguma coisa, pai? Você quer falar aí de novo? Seu microfone acho que não tá bom, não. Eu não tô ouvindo nada que você tá falando. Alguém tá conseguindo ouvir o que ele tá falando aí ou só é pra mim que não tá dando pra ouvir? Também não tô Não, conseguindo. tá saindo nada aqui pra mim também. Ô, Marcelo, já que você não tá falando aí, pai, manda um texto ali no chat ali pra mim que aí eu posso ler pra você. Manda aí pra nós aí que eu respondo. Eu não tô conseguindo te ouvir, então manda um texto aí, escreve pra nós. Alguém mais que tá aí, galera, quer falar alguma coisa enquanto o amigo escreve ali?
eu fiquei com dúvida numa. Quando você fala assim, entrou na compra, entrou na venda, rejeitou na venda, qual o lote de referência que você está usando? O mais próximo do preço atual. O preço atual tá aqui, ó. Por exemplo, a taxa aqui, ó, da linha da corretora tá aqui, ó. Qual que é o lote que ela tá exatamente trabalhando agora? A linha tá aqui, ó. O lote de venda mais próximo é esse aqui. Tá vendo? Esse é o lote de venda que ela tá Entendi. Porque usando. se você for olhar para o passado, querendo ou não, o Kindle, vai ele ter já união. entrou em algum lote. Isso, aí a gente vai entrar mais uma regra. Os lotes que vocês vão poder utilizar são lotes que já foram rompidos somente uma vez. Romper duas vezes a gente não usa mais. Então, por exemplo, tá vendo esse lote de venda aqui? O mercado... Aquela história do lote interno e do Isso. externo. Mas calma, que a gente vai fazer uma coisa de cada vez. Já tem muita informação para essa parte aqui. Depois a gente começa a fazer interno e externo. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse lote aqui rompeu uma vez para cima e já rompeu uma vez para baixo. Tchau, fora. Você não vai trabalhar com ele mais aqui, não. Esse lote aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é a mesma coisa, ó. Esse lote de venda já foi rompido uma vez para cima, uma vez para baixo. Então, se o mercado voltar a subir e descer nele, você não vai usar ele mais, porque ele já foi rompido duas vezes. Rompeu duas vezes, já era. Por quê, AD? Isso no Forex a gente chama de mitigação. Já foi totalmente mitigado. O preço que estava posicionado nesse ponto aqui, até aqui embaixo, já foi trabalhado por completo. Então, não tem o que fazer mais aqui nessa vela aqui, nesses movimentos. Então, se rompeu duas vezes... Oi, pode falar? Então, essa questão do lote ser rompido duas vezes, por exemplo, você falou é a questão de conexão. E quando for um travamento, serve? Travamento após a conexão, pode pegar. Como eu acabei de fazer assim. Não, tipo assim, você falou, exemplo, esse lote de venda aí que ele foi rompido, né? Uma vez para cima e foi rompido uma vez para baixo. Você descarta. Por exemplo, vamos falar que a compra sobe, chega, trava nele. Você não pega, você deixa passar, exemplo. Ele não vai segurar o preço. Não, pai, aqui ela foi rompida só uma vez, ó, tá vendo? Depois que o mercado atinge a nossa ordem aqui, ó, ele foi trabalhado uma vez e desceu aqui, ó. Enquanto ele não romper essa parte aqui de baixo do lote, esse lote ainda tá valendo. Ah, tá. Aí tá certo. Aquele lote lá que você falou assim, ele foi rompido para cima e depois foi rompido para baixo. Isso aqui, exato. E esse topo aí de cima aí, esse lote grande, o maior de cima aí, por gentileza. Esse aqui. E na parte de cima, vamos falar assim, a marca, por gentileza, da venda aí. Vamos falar assim que lá no futuro, lá no futuro, a compra suba e trava nesse lote. Esse lote defende? Defende, como ele já foi rompido. Não, esse lote de venda aqui, ó, ele não foi travado ainda. Ele não foi rompido ainda. Ele tem que ser, o lote de venda ele tem que ser rompido pra cima primeiro. Então o primeiro rompimento desse lote foi aqui, ó. Rompeu, travou e foi. Entendeu? Ah, tá. Ele ainda vale. Quem não vale é esse aqui, ó. O mercado já rompeu uma vez pra cima, ó. Esse aqui, ó. Rompeu uma vez pra cima, depois rompeu uma vez pra baixo, depois volta aqui. Aí você quer trabalhar de novo se ela travar aqui, ó. Aqui já não vale. Por quê? Porque esse lote já foi trabalhado. Se ela segurar o preço aqui, foi por causa de outra coisa, e não por causa desse cara aqui. Entendeu? Beleza, então, era essa a minha dúvida. Tirou, tá tranquilo. Beleza? Então, por exemplo, aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui, ó. Tipo aqui, ó. Tá vendo essa aqui, ó? Ah, o mercado se conectou com esse lote aqui. Esse aqui já não fica legal, ó. Esse lote aqui já não fica legal. Já foi rompido várias vezes, ó. Então fica legal. Pega o que está mais próximo do preço. O preço atual está aqui. Qual que é o lote de compra mais próximo dele? Eu tenho esse lote de compra aqui. Mais próximo. Como se não existisse mais aqueles ali que foram mitigados. Já foi trabalhado. Eles estão ali porque o gráfico vai indo e vai ficando, mas na verdade a gente tem que desconsiderar eles. Exatamente. Eles estão em aberto. Olha aqui, ó, de novo, ó, o mercado se conecta com a venda aqui, ó. Esse cara é forte? Ele é forte porque ele tem conexão. Aqui no futuro, no retorno, o que ele fez? Ele trava após o rompimento nesse pavio. A gente vai ver isso aqui no futuro que se chama transferência. A gente vai entender melhor sobre isso, certo? Aí você pega isso aqui de abertura? Não. Por quê? Porque nessa conexão o mercado já devolveu. Então você pode pegar onde? Pelo menos no corpo, cara. No corpo dos lotes aqui. Eu, para pegar essa entrada aqui, ela tinha que chegar pelo menos aqui para pegar. Ou confirmar mais uma vela de pressão que a gente vai entender no futuro também. E agora aqui, esse preço atual aqui, ó. Se essa vela atual travar aqui após o rompimento, digamos que ela travou aqui, a gente pega uma operação de compra? Não. Por que que não? Ah, dela confirmou a fraqueza aqui, ó, travada, perfeita na simetria. Travou perfeita na simetria. Eu vou pegar um call aqui? Não. Mesmo que ela dê win, você não entra. Por quê? Porque aqui em cima ela já demonstrou a fraqueza. Não tem força compradora nesse ponto aqui. Beleza? Nesse ponto não. Ô,
Dê, Falei, pai. essa rejeição sua aí que você tá falando, desse comprador aí, né? Por exemplo, vamos falar assim que essa compra aí, esse comprador, último comprador aí dessa pernada, ele não atingiu o pavio dessa compra, a parte de cima aí, né? Aí tipo assim, a compra ataca, toca nesse pavio de comprazinho aí embaixo, nesse 2G, né? 2G não, nesse martelinho investido, e desce. Aí ele já rejeitou, é uma rejeição da mesma forma? É uma rejeição Porque aqui quem do vermelho embaixo. é que tocou, né? Exato, vamos lá. Digamos que ela não tivesse nada aqui. Tá bom? Digamos que ela não tivesse tocado ali, tá bom? E ela só rejeita aqui. É rejeição? É, mas é aquilo que eu falei. Você só tem uma informação, que é a fraqueza aqui da venda. Mas cadê a força? O que confirma que esse cara aqui é forte? Nada, porque não tem conexão. Entendeu? Ele não tem conexão. Agora, se ele Entendi. tivesse se conectado aqui, aí sim. Aí sim o mercado ia pagar legal aqui pra você. Uma das leituras que a gente vai utilizar. Beleza? Que nesse caso aí é indecisão mesmo, né? Que é rejeição na compra e rejeição na venda. Isso. Por enquanto, pra nós, agora, nessa aula, vai ser indecisão. Mais pra frente, vocês vão ter outras confirmações aqui que vocês vão poder pegar sim, entendeu? Mas aí, vou explicar pra vocês o passo a passo, por que que pega, por que que não pega. Beleza? Desse Não, cenário tá aqui, pai, tranquilo. ó. Desse cenário aqui, esse fundo aqui vai ser levado. Daqui ela tem que buscar esse fundo aqui, ó. Vai continuar buscando esse fundo aqui. Ó. Que agora é só trabalhar esse preço aqui, ó. Até ela buscar esse fundo aqui. Pelo menos aqui. Entendeu? Igual aqui, ó. Aqui já seria uma válida, uma oportunidade. Vamos ver. Se conecta com a venda. Se ela rejeitar esse lote de compra aqui, AD, vale pegar uma venda? Vale. Entendeu? Olha lá, tá rejeitando, mas ela tem que confirmar. A rejeição é ela travar ou só retrair. Entendeu? Se ela não fizer nada, não faz nada, porque ela pode fazer mais os falsos São Pimenta e depois continuar caindo. Entendeu? Nossa confirmação tá lá. A gente vai trabalhar os lotes. Beleza? Mais alguma pergunta? Tranquilo. Também tá de boa, tá tranquilo. Não sei pros meninos aí, pessoal. Vamos lá. Maciel, Danilo, Henrique, Donilton, Robert, Eduardo. Alguém quer falar alguma coisa também? Pergunta aí. Eu quero ver os prints de vocês. Eu quero ver um monte de print de vocês. Não quero vergonha não, pô. Só achei difícil mesmo essa parte de conexão de lote, porque, sinceramente, você falou que é para olhar sempre o preço atual, mas às vezes a gente olha para o passado para um lote que não foi trabalhado, que não foi rompido nem para cima Ó, nem para eu tô baixo. aqui, ó. A Então, vela assim, atual tá aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. O lote atual é essas duas lotes aqui, certo? O mercado tá subindo. Vou puxar um pouquinho pra trás. Apareceu o lote de compra? Apareceu aqui, ó, nessa marcação aqui, ó. Na linha verde aqui, Não, apareceu? ainda não. Não, vou puxar mais pra trás. Apareceu algum lote de compra aqui nessa linha? Ó, Não, vou puxar um pouquinho mais pra trás. Apareceu algum lote de compra aqui nessa linha? Apareceu? não. Ainda não. Então essa vela ainda não se conectou com nenhum lote de compra nessa linha. Desse ponto aqui, ó. Desse ponto aqui até um fechamento dela não se conectou ainda. Qual o lote que eu vou usar como referência? Vou puxar pra trás de novo. E agora aqui, ó. Apareceu algum lote de compra? Apareceu. O primeiro lote de compra que apareceu foi aqui. Então é ele que eu vou usar como referência. Esquece. Lá atrás. Aí bota uma linha nele aí e deixa ele com o alvo da compra. Oi? É o quê? Bota uma linha nele ali e marca ele como Isso. alvo da compra. Do preço, Marquei né? aqui o corpo. Aí só Aí vai. o que, que ela fez aqui? Ó? Ela se conectou. O lote. Agora vamos fazer com o lote de venda. Lote de venda. Puxei pra esquerda. Qual o lote de venda mais próximo abaixo dessa marcação? Ó, puxei pra esquerda. Lote de venda aqui. Então, posso usar esse cara aqui como rejeição no futuro pra trabalhar, que é essas duas marcações. Vou puxar mais pra trás. Ó, todos os lotes de venda que estiver abaixo desse cara aqui, ó. Outro lote de venda. Posso usar essa marcação aqui também. Beleza. Puxar mais pra trás. Deixa duas linhas de Aí- alvo, né? De compra e de venda, e Isso. cada vez que ele alcançar uma, Isso tu movimenta ela para o próximo. Isso, agora aqui, ó. Achei outro lote de venda. Esse aqui vale pegar? Não. Por quê, D? Porque esse lote de venda já foi rompido uma vez pra cima, uma vez pra baixo. Cancela ele agora. Então esse aqui já não trabalha mais. Vai trabalhar só com esse aqui e esse aqui. Eu não precisei puxar o gráfico lá pra trás pra saber. correto? Ô, Adê, Ó, esse aqui aí agora... surgiu uma dúvida minha. Ah,
Aí tu falou que ele rompeu para cima e para baixo, mas na verdade ele não rompeu o pavio. Então o rompimento de corpo não precisa romper o pavio, rompeu valendo já. É porque aqui, pai, depois na pra frente eu falei sobre liquidez. Esses dois pavios aqui não existem mais. Entendeu? Tá, entendi. Então, ali, ó, esse cenário que você apagou agora aí. Aquela vermelha da direita ali, ó, ela rompeu aquele corpo dele, ficou dentro do pavio, ele tá mitigado igual. Isso, tá mitigado. Tocou no corpo aqui, pai, já, tipo assim, se ela já entrou pra dentro desse lote aqui, ó, já não usa mais esse lote como referência, beleza? Porque esse lote aqui já tá sendo Tá trabalhado. bem. Você vai pegar sempre o mais Top, recente, entendi. Obrigado. entendeu? Esquece o lote aqui. Uhum. Vai usar agora o que? Esse aqui, tá vendo? Olha aqui no futuro, ó. O lote de compra, a vela tava aqui, ó. Puxando pra esquerda. O primeiro lote de compra, a partir desse ponto tá onde? Tá aqui, ó. Se conectou? Se conectou com a compra. Lote de venda mais próximo, abaixo desse lote de compra aqui. Vou marcar aqui o lote de compra. O lote de venda mais próximo. Eu tenho esse lote de venda à esquerda. Puxando à esquerda tem É esse esse lote de belão. venda e tem esse aqui. Então todos esses dois aqui, todos esses três eu posso utilizar, porque eles estão mais próximos. Então, conectar não é necessariamente corpo com corpo, mas pode ser também o pavio com o corpo do outro lote, correto? Não, ela tem que. O corpo da vela verde aqui tem que fechar dentro do corpo dessa vela aqui. É o que ela fez, Ah, entendeu? Isso é conexão, entendi. beleza? Isso é conexão. Isso é conexão. Isso aqui é rejeição. Show? Entendi. Aí, mais pra frente, a gente vai entender melhor por que, que esse daqui não fica tão legal de pegar, essa rejeição, e por que, que aqui abaixo seria mais legal pegar. Mas que a gente vai trabalhar mais pra frente. Beleza? Trabalhar mais pra frente. Porque esse aqui é o time frame maior. Entendeu? Esse aqui é o time frame maior. O lote de preferência, esse aqui tava descendo, ó. Esses lotes de venda aqui tava descendo. Certo? E depois, os lotes de venda daqui, ó, são os lotes de venda que o mercado estava subindo. Então, esses lotes de venda que o mercado estava subindo é o que a gente vai trabalhar. E não os lotes de venda que estava descendo, porque isso aqui é fractal maior. Ela pode trabalhar daqui até aqui embaixo para fazer esse trabalhar do preço, porque isso aqui no fractal maior, ah lá, tá vendo? Esse lote de venda esse que ela estava rejeitando lá é um fractal maior, então não vale. Agora aqui de baixo aqui, ó, que ela rejeita, já vale trabalhar. Ó. Ela se conecta na compra, S nessa, rejeita nessa venda para essa oportunidade aqui. Só que o legal seria se ela tivesse acima desse pavio e não no corpo. Por quê? Porque se ela rompe um corpo aqui no pavio, ela pode fazer mais uma pequenininha vela de continuação. E aí fica ruim. Entendeu? Ó, de novo aqui. Essa vela aqui, ó, voltou a se conectar aqui nessa compra de novo. Se ela terminasse com o corpo aqui cheio aqui dentro, ela se conecta com essa compra aqui de novo. Entendeu? Então conexão é assim, pai, sempre com o corpo. Mais pra frente a gente vai aprender conexões com o pavio, mas não é o foco agora. Mais pra frente, na próxima aula, a gente vai trabalhar sobre lote interno e externo, que isso dá uma quebra de cabeça um pouco na galera. Então a gente vai trabalhar isso aqui depois. Que só hoje, cara, já teve muita informação. Muita, muito, muito. Vai ter bastante dúvida ainda. Então se eu passar mais coisa, cara, não vai dar tempo de vocês pegarem tudo até semana que vem. E vocês vão ficar pra trás, entendeu? Aí eu não quero que vocês fiquem pra trás. Quero que vocês realmente aprendam isso aqui. O objetivo não é ter pressa. Não é ter pressa. Top, top. Cabeça deu uma bugada, mas Eu top. podia estar passando pra vocês isso aqui tudo, isso aqui em apenas uma aula, todos os módulos. Poderia. Vocês vão entender? Não vão? Entendeu? Só quem realmente já tem um tempo de tela muito maior que já começaria a pegar ainda, e mesmo assim teria que assistir a aula aqui umas 2, 3, 4 vezes para poder pegar todas as informações. Então, beleza. Então, exercício, galera. Exercício para vocês. Eu quero vocês identificando o slot. Beleza? Se o mercado romper e qualquer após rompimento, o mercado rejeitar, que é a vela de cor contrária. A vela de cor contrária, a gente sabe que isso é a fraqueza. Beleza? Isso é uma informação para compra. Mas a mesma vela que faz o rompimento aqui, se ela estiver fazendo o retorno para dentro de outro lote da mesma cor, significa força. Então, se isso acontecer, é leitura para compra. Se ela fizer o travamento perfeito ainda, você pode pegar, que aqui vai pagar 99% das vezes. Beleza? Para venda é ao contrário. Conexão na venda. Você vai ter um lote de venda aqui para conexão. E o lote de compra para rejeição. Então bora lá. Mercado no futuro.
Mercado no futuro, ó, rompeu. Vou pegar aqui. Vamos lá. Mercado no futuro, fez esse lotezinho de venda aqui e tal. Beleza, vamos lá. Então aqui, ó. Ele vem, fechou com o corpo aqui dentro, conectou. Rompeu aquele lote lá, mercado voltou, rejeitou. Rejeição lá em cima, com conexão aqui embaixo. Aí tem aquelas três regrinhas. Se ela terminar com o corpo abaixo da conexão, você pode pegar na linha aqui de conexão, que é essa mesma linha aqui, rosa. Vou botar aqui, ó. Nesse primeiro cenário, você pega aqui na mesma linha aqui. Segundo cenário, se ela terminar com o corpo aqui, se ela terminar com o corpo, fez o mesmo cenário aí, terminar com o corpo acima da linha de conexão, você não pega de abertura. Mesmo que ela faça travamento aqui, você vai pegar onde? No corpo da rejeição. No corpo da rejeição, você vai pegar ali. Beleza? E se ela não se conectar, você nem entra. Beleza? Então os dois cenários aqui é leitura para venda. Essa aqui dá para pegar legal. Essa segunda aqui tem que esperar uma margemzinha a mais, porque ela devolveu esse rompimento aqui embaixo. Beleza? Perguntas? Perguntas? Beleza, então só para mostrar aqui. Conectou. Rejeitou o lote de venda mais próximo. Rejeitou aqui. Ponto de entrada para essa vela, como ela devolve esse rompimento da conexão aqui no futuro, certo? Então não é de abertura, é onde? Espera ela passar da linha da rejeição. Aí pega. Se ela faz esse cenário aqui, ó, entra e rejeita e se mantém dentro com o corpo, a sua ponto de entrada não precisa ser aqui em cima. É aonde? Pode ser na própria aqui, na linha de conexão. Deu para entender agora? E se ela não se conectar, Ade? Ó, não se conectou. Então se o mercado rejeitar aqui, você não entra nessa entrada. Você não faz nada nessa entrada. Não faz nada nessa entrada. Beleza? Top demais, viu? Oi? Agora é estudar, né? Não ouvi não. Agora é estudar agora. Show de bola. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, galera? Eu tô tranquilo, não sei os meninos aí. Beleza, as dúvidas então, galera, já que ninguém vai falar mais nada, mandam pra mim lá no grupo, beleza? Essa aula aqui eu vou enviar ela pra vocês, eu vou mandar o link pra vocês dessa aula aqui. E pra quem não mandou o e-mail, manda lá no grupo do e-mail lá, que eu vou adicionar todos aqueles e-mails lá pra vocês terem acesso a essa aula aqui, beleza? Beleza. Valeu, galera, tamo junto pra vocês aí. Valeu, até mais, boa noite. Boa noite, galera.